E vamos manter nossas Bíblias abertas no texto que acabamos de ler, que foi João, capítulo 13, dos versículos 2 ao 5, onde nós temos um episódio onde Jesus fez algo que serviu de exemplo, foi uma ação didática. Ele estava lavando os pés dos apóstolos. Essa função de lavar os pés de convidados era um costume comum naquela época, em função que as ruas eram de barro, de terra, geralmente aquela região, uma região bastante árida, quente, seca, e as pessoas iam para todo lugar a pé. Não era todo mundo que tinha um animal ou uma carroça, ou desse tipo de coisa, então todo mundo andava para cima e para baixo, andava para cá, andava para lá, e não só isso, mas era costume usar sandálias abertas. Então, quando você chegava em algum lugar, você estaria com os pés sujos, empoeirados e assim por diante. Então, era costume você fazer essa lavagem dos pés. Agora, quem fazia isso era o anfitrião, e, ou melhor ainda, o anfitrião era responsável por isso, e geralmente um servo, um escravo, um serviçal fazia esse trabalho de lavar os pés dos convidados, das pessoas que chegavam. Notando aqui, é claro que isso é um exemplo, porque eles não tinham chegado de canto nenhum, eles já tinham chegado. Nós lemos aqui o texto que eles, no versículo 2 fala, e acabada a ceia. Ou seja, não é que eles chegaram, eles já tinham chegado, já tinham sentado, já tinham ceado, jantado, e foi depois da ceia que Jesus fez isso, acabado a ceia, ele fez isso. Então, não foi uma coisa que ele fez por necessidade, porque os pés deles estavam necessariamente sujos, ou porque eles acabaram de chegar de algum lugar a algum lugar. Ele fez isso como exemplo, mas de todo modo, o servo, a pessoa responsável por lavar os pés dos convidados, era o mais baixo dos servos. Havia uma hierarquia naquela época nas casas, que havia uma hierarquia, havia níveis, e havia o servo mais alto, que era responsável, como se fosse uma governanta, um mordomo, que era responsável por gerenciar os subalternos. E lá no fundo da pirâmide, lá embaixo da escada, o mais baixo dos servos era aquele que fazia isso, que fazia a limpeza, a lavagem dos pés dos convidados. Jesus aqui está fazendo justamente isso. E ele fez isso para nos dar um exemplo. E como todo exemplo, ele é dado para seguirmos. E se a gente lê no versículo 15, a gente leu João 3, versículo 2 ao 5, mas se você descer 10 versículos até João 13, versículo 15, Jesus ele está explicando, porque Pedro indagou, falou, você vai lavar o meu pé? Como é que é isso? Então Jesus explica, mas lá no versículo 15 ele fala assim, porque eu vos dei o exemplo. Então entenda, ele não fez aquilo, como eu disse, não foi porque o pé estava sujo, eles tinham chegado naquela hora, não. Ele fez isso como um exemplo. O próprio Jesus falou isso. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O interessante dessa explicação de Jesus, que ele falou, olha, eu estou fazendo isso daqui, é para dar um exemplo. E o exemplo, ele falou aqui, como eu fiz, façais vós também. Então, sempre que alguém dá um exemplo, é para você seguir aquele exemplo. Ninguém dá um exemplo à toa. Ninguém dá um exemplo para ninguém seguir. O exemplo é dado para ser seguido. E aqui o que está acontecendo é que Jesus falou que era um exemplo, falou que era para eles fazerem. Agora, tem muita gente que acha que isso aqui está falando sobre o fato que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Porque Jesus está dizendo aqui assim, façais vós também. E há igrejas, existem denominações e tal, e igrejas locais, elas fazem isso. Nós celebramos a ceia.
tem igreja que celebra a ceia e celebra a lavagem dos pés, onde os irmãos uns lavam o pé do outro. Tá? O pastor não está dizendo, façais vós também? Eu sei, mas a gente tem que ver o contexto. O que foi que Jesus falou logo após isso? No versículo seguinte, 16. Ele falou, na verdade vos digo. Ou seja, o que eu vou dizer aqui é uma verdade. Preste atenção. Tá? Sempre que Jesus fala na verdade, ele está dizendo, olha, eu vou dizer uma verdade, preste atenção. Qual é a verdade? Aí ele fala assim, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que envia. Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu sou maior do que vocês e eu estou fazendo isso, ele está dizendo, então vocês devem fazer isso um para com os outros. Não necessariamente lavar os pés, mas se fazer um servo. E não só um servo, mas o mais baixo, o mais básico, o menor dos servos, fazendo tarefas que seriam simples e muitas vezes abaixo daquilo que a gente consideraria, ao ponto de ser, se for necessário, se for o caso, até lavar os pés, que é uma tarefa bem baixa, bem menial, bem serviçal. Então, que ele não está dando o exemplo, o ensino, não é para a gente sair, tá? E pegar sabão, e pegar uma escova, e fazer uma faxina, fazer isso com nada de errado. Não digo que é pecado fazer isso, mas não é isso que ele está falando. Na verdade, vos digo, ele fala, ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu que fui enviado, estou fazendo isso. Eu que sou mestre, estou fazendo isso. Então vocês também devem fazer isso, devem servir uns aos outros. E Deus aqui, sendo mestre, portanto sendo maior, nos serviu. Foi o que ele falou. Não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então, Jesus está dizendo que devemos o quê? Qual é a lição que ele está ensinando aqui? Ele está falando que servir, ser um servo, não é sinal de inferioridade e nem um sinal de incapacidade. Ali, lavando os pés dos apóstolos, estava Cristo que andou sobre as águas. Lavando os pés dos apóstolos, ali estava Cristo que multiplicou pães e peixes. Lavando os pés de Cristo estava aquele que fez milagres, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, que ensinava, que proclamava, que fazia, aparecia e provava que era o Filho de Deus. E mesmo assim, ele estava ali servindo da forma mais simples e baixa possível. Está entendendo? Servir não é sinal de inferioridade ou incapacidade. Jesus poderia ter feito assim: limpem os pés, sejam limpos os vossos pés. E de forma milagrosa, os pés dele tudo ia ficar brilhoso, cheirosinho, com pedicure feito, tudo pintadinho, tudo lindinho. Ele não fez isso. Não é que ele era incapaz. Não era que ele era inferior a eles, não. Ele era o mestre, ele era aquele que os enviou, era o maior de todos. Ele falou o seguinte: eu estou fazendo isso. Então nós lemos esse trecho aqui da palavra de Deus, João capítulo 3, justamente para falar sobre o tema: os servos serão os maiores. Os servos serão os maiores. No versículo 17 que nós lemos, onde Jesus explicou sobre o enviado não é maior do que o enviou, o versículo 17 fala: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Isso é uma gema. Versículo 17 é uma verdadeira gema. Jesus está dizendo não só a isso também, mas sobre qualquer coisa. Não basta saber, precisa fazer. Bem-aventurados, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E o problema com muito crente é o seguinte: nós sabemos, mas nós não faz. Bem-aventurados sois se sabeis. Não, se fizerdes. Saber não traz bem-aventurança. Essa palavra bem-aventurança é a palavra abençoado. Saber não traz bênção para ninguém. Eu falei isso recentemente. Saber, sabedoria, não ajuda ninguém.
a não ser que você coloque a sabedoria em prática. Só se você os fizerdes. Se você fizer, então sabeis é proveitoso. Mas se você sabe, mas não faz, grande coisa é saber. Grande vantagem é saber. Então ele está dizendo aqui, se vocês sabem que o servo, eu dei o exemplo de ser servo, você sabe? Pois bem, vocês vão ser abençoados se fizerdes. Serão abençoados se forem servos. Porque eu estou dando o exemplo. Jesus tinha essa atitude. Esse ensino de Jesus, esse exemplo de Jesus não deve nos pegar de surpresa, porque Jesus era o servo. Se a gente ler lá em Filipenses 2:7, está dizendo assim, mas fez, Paulo falando sobre Cristo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi o que Jesus fez? Ele tomou forma de servo. Servo. A gente vê em Lucas 22, versículo 27, Jesus falando, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ou seja, eu sou um servo. Entre vós aqui, entre os homens, eu sou como aquele que serve. Eu sou um servo. Jesus tomou forma de servo. Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E esse é o segredo da vida cristã. Muito crente, muito cristão, ele quer ser servido. Ele quer vir para a igreja e ser servido. Ele quer vir para Deus e ser servido. Eles querem isso aqui, ó. Jesus falou, não, eu não vim para isso, eu vim para servir, eu vim para ministrar, eu não vim para tomar, eu vim para dar. Muitas pessoas entram no cristianismo só buscando proveito, emprego novo, cura daquilo, meu namorado fugiu, meu papagaio fez as malas e voou, meu peixe morreu afogado, procurando alguma coisa, procurando o quê? Ser servido. Gente, Jesus falou que ele veio como servo. Ele deu exemplo, falou que nós devemos servir uns aos outros. Ele falou, eu que sou Deus, eu que tenho o poder de Deus, eu que faço milagres, que ando nas águas, que ressuscito mortos. Eu estou aqui lavando os seus pés. Que é o serviço mais baixo, do servo mais baixo que existe numa casa. E eu estou fazendo isso como exemplo, porque a gente acabou de cear. Estamos aqui há algum tempo. Não é porque o pé está sujo, não é porque chegamos. Eu estou dando um exemplo para que, como eu sou servo, vocês sejam também servos. É muito triste, portanto, para Deus, ver os seus filhos não servindo, mas buscando serem servidos. Muito triste. Isso nada mais é, essa busca de ser servido, nada mais é do que o resultado de um pensamento e uma filosofia mundana. E isso se reflete nos lares, na sociedade, nas igrejas. Isso se reflete em homens não servindo suas esposas, por exemplo. Como assim, pastor? É o que eu chamo de síndrome de Tarzan. Eu sou Tarzan, você é Jane. Quem manda aqui sou eu. Os homens não querem servir suas esposas. Suas esposas não querem servir os seus homens. Nós vemos no mundo hoje um feminismo. E não confunda ser feminismo, não. Feministas. Feminismo é uma coisa, toda mulher tem que ser feminina. Deixa eu falar bem minhas palavras aqui. Toda mulher deve ser feminina. Mulheres têm que ser mulher. Gente, mulher não tem que ser macho. Mulher tem que ser feminino. Deus as criou assim. Não há nada de errado em feminismo. O problema é quando tem esse movimento feminista.
O movimento feminista nada mais é do que mulheres dizendo: eu não vou servir ninguém, eu não vou servir meu marido, eu não vou servir esse hierarquia machista, eu não vou nem servir o filho que eu trago no meu ventre. Não é cômodo para mim, eu vou matá-lo. Não é conveniente, então eu vou matar. Meu corpo, minhas regras. Ô sua anta, se é seu corpo, por que tem outra cabeça, outro coração, 2 pés? Não é seu corpo, é outro corpo. Não é o teu corpo, é outro corpo. Sabe o que é isso? É não querer servir. É não querer ser incomodado. É não querer ser inconveniado. É não querer servir ninguém, nada. Jovens, crianças, hoje em dia, eles entram em casa, sentam, colocam o pé em cima no sofá, mas olha, traga aí refrigerante, pipoca, liga a televisão e vem me mamar que eu estou com calor. Eles querem o quê? Ser servidos. Eles não querem ajudar, não querem participar, eles não querem servir ninguém. O mundo pensa, o mundo raciocina que deve ser servido. Servir é sinal de fraqueza para o mundo. Servir é sinal de inferioridade. Servir é para trouxa. Ser servido é para os espertos. O mundo pensa assim. Servir, mas pastor, servir é coisa para trouxa. Servir é o que acontece para os espertos que manipulam, enganam, mentem, maquinam para os trouxas servir eles. Servir é coisa de pessoa incapaz. Tinha uma coisa, Jesus era incapaz. Jesus era fraco. Jesus era inferior. Por isso que ele disse: eu que envio, eu que sou maior, estou aqui lavando os seus pés. E eu faço isso como exemplo. Pedro falou: mas Jesus, você lavou os meus pés? Aí Pedro, todo dramático, falou: então, não só os pés, mas me lave todo. Jesus falou: mas vocês não precisam ser limpos. Aí ele falou: o seu pé não está sujo. O problema não é o seu pé, não é o seu chulé. O problema é que eu estou dando um exemplo para vocês. Porque o mundo não pensa assim. Mas eu estou dizendo. Você sabe disso? Faça para ser abençoado. Nós vemos hoje em dia pessoas andando na rua, abrem alguma embalagem. Diga uma coisa, o que todo mundo que você vê, não todo mundo, mas quase todo mundo faz? Descarta. Isso daí é trabalho de gari, não é meu trabalho não. Tem gente que até fala: eu estou gerando emprego. Sujando tudo, porque, para dar emprego para os gari. Custa muito você botar esse papel no seu bolso até chegar num lixo, ou em casa, ou em algum canto e colocar no cesto. Sabe o que é isso? É você servir a sociedade. Mas servir é a palavra feia. Para o mundo, servir é a palavra feia. Não deveria ser. Deveríamos servir. Servir. Faltar com educação. Faltar com cortesia. Sabe o que é isso? É não querer servir. No Brasil, eu estou falando do Brasil agora. Essa questão de servir é tão sério que nem as pessoas que são pagas para servir querem servir. Você vai numa repartição pública, onde tem um funcionário público, pago com dinheiro público, e nós somos o público, eles te atendem como se estivesse fazendo um favor. Sabe o que é isso? É não querer servir. O meu irmão, que é chefe, ele veio alguns anos atrás, veio para o Brasil visitar. Ele falou que ele ficou chocado em alguns restaurantes que eles foram aqui em Maceió. Os garçons são mal educados. Você chega lá, trata com falta de cortesia. Sabe o que é isso? A pessoa está dizendo, paga para servir, mas não quer servir. Está lá de mau gosto. Não vou dizer que todo lugar é assim, e todo servidor é assim, mas acontece. Sabe, tem muito servidor público que atende bem, não estou querendo aqui pintar todo mundo com o mesmo pincel, não. Mas já entrou essa mentalidade que servir é para os trouxas, servir para os fracos, servir para os incapazes. E quem é esperto não serve ninguém, mas tem todo mundo servindo eles.
E Jesus falou que os servos serão os maiores. Com isso em mente, abra suas Bíblias para Mateus capítulo 6, essa noite. Mateus 6. Mateus 6, e versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Veja bem, aqui nós temos um versículo e a palavra servir consta duas vezes. Então o foco aqui é o quê? É servir. Nós temos lá, ninguém pode servir dois senhores, e no final fala, não podeis servir a Deus e a Mamão. Então, a realidade aqui que Jesus está dizendo é o seguinte: todo mundo, na verdade, é servo. Eu sou servo, você é servo, todo mundo é servo. A questão não é se você vai ou não ser servo, a questão é a quem você vai servir. Essa é a questão. Porque servos são leais. Servos são leais. Entendendo que todos nós somos servos. Então todos nós temos necessariamente uma lealdade. Todos nós temos uma fidelidade. Porque a fidelidade é uma característica do servo. E todos nós somos servos. Você pode não ser fiel, você pode não ser um servo a Deus, mas você é um servo. Você pode não ser fiel a Deus, mas você é fiel a alguma coisa. Aqui em questão, Jesus está falando sobre Mamon, o texto Mamon. Esse nome Mamon é o nome de uma deidade, ou seja, era um deus pagão dos caldeus, que representava, é interessante, riqueza, todo mundo sabia disso, e avareza. Riqueza e avareza. Então Jesus está dizendo, todo mundo é servo. O que não pode ter é um servo com dois senhores. Ou você vai amar um ou desprezar outro. Aí eu pergunto, servos são leais. A questão é, você vai amar ou vai desprezar Deus? E você vai amar ou vai desprezar riqueza e avareza? Mas uma das duas coisas vai ser. Outras coisas a que podemos servir, não é só mamão, não. Não é só riqueza e avareza, não. Outras coisas que podemos servir é a nossa carne, a nossa velha natureza. É o eu. Veja bem, eu e você, nós vamos ser fiéis ou a Deus ou a nós. Ou você vai ser fiel a Deus, ou você vai ser fiel a si mesmo. Ou você vai amar a Deus e se desprezar. O que é se desprezar? Se colocar em segundo lugar. Ou você vai desprezar Deus e amar a si mesmo, se colocando em primeiro lugar. Alguém vai estar em primeiro lugar. Ou é você, ou é Deus. Ou é riqueza e avareza, ou é Deus. Mas servos, eles são fiéis. Tito, capítulo 3, versículo 1, fala assim: admoesta-os os que se sujeitem, a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo, de novo a palavra servindo a várias concupiscências de deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aqui ele fala, no começo, admoesta-os a que se sujeitem. Você vai servir a quem você se sujeita, a quem você e eu submete. Então Paulo aqui, Tito aqui está dizendo, admoestos aos que se sujeitem, ou seja, vamos ser servos, vamos se sujeitar, preparados para toda boa obra. Por que boa obra? Para servir. E termina dizendo, porque em outra hora, outro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo.
Ou a gente vai servir com boas obras, ou nós vamos servir com concupiscências e deleites. Quando eu e você estamos servindo as várias concupiscências e deleites, ou seja, não estamos servindo a Deus, não estamos servindo o próximo. A característica, o sintoma, a gente vê no versículo 3, insensatos, desobedientes, extraviados. Insensato é tolice. Desobediência. Essa palavra extraviado quer dizer desviado. Você se desvia, você se extravia, você se retira. O que é extraviado? Extra-via. Você sai da via, você sai do caminho, está fora do caminho, está num caminho à parte. Você desvia-se. Vivendo em malícia, inveja, odioso, se odiando. Esse é o sintoma da pessoa que não é um servo. Ela vive cheia de ódio, odiando todo mundo, odiando a si mesmo, em rebeldia, desobediência, insensatez, extraviando-se do caminho de Deus. Sabe o que é isso? Isso é sintoma de alguém que não é um servo. Porque quem é um servo, ele está preparado para toda boa obra. Ele está preparado para servir a Deus, servir ao próximo, servir sua família, sua esposa, seu esposo, seu filho. Está preparado para toda boa obra. Por quê? Porque é um servo. Sabe o que o servo faz? Ele serve. E o servo, ele é leal. O servo, ele é fiel. E todos nós vamos ser servos. Todos nós vamos ser leais a alguma coisa. E a alguém. Olha comigo para Mateus 23. Nós temos visto Jesus dando o exemplo que devemos ser servos. Nós vimos que servos são leais. Servos também são os maiores. Mateus 23, versículo 11. O maior dentre vós, Jesus falando, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ser servo é se humilhar. Foi o que Jesus fez. Ele lavou os pés dos apóstolos. Pedro ficou até constrangido. Falou, não, Jesus, você não vai fazer isso. Eu não vou permitir que você faça isso. Pois é. Quando você é um servo, você está disposto a se colocar em segundo lugar. Agora, quem não é um servo é orgulhoso. Não vai fazer isso daí não. Daí não é meu trabalho. Eu não preciso fazer isso. Jesus não precisava ter lavado os pés dos apóstolos. Gente, nem sujo estava, não tinha chegado em canto nenhum. Ele falou, eu estou dando um exemplo. Estou dando uma aula, uma lição. Quem não é servo fala, eu não preciso fazer isso. Então eu não vou. Eu não sou obrigado a fazer isso, então eu não vou. Isso daí não cabe a mim. Chame outro. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso são palavras, pensamentos, raciocínios de alguém que não é servo. E Jesus falou, quem se humilha será exaltado. Quem vai exaltar? Deus. O que foi que ele falou aqui no versículo? O maior dentre vós. Essa palavra maior é a palavra grega misas, que vem da palavra grega megas. Vai ser o mega, vai ser o maior, vai ser um tal. Dentre vós será vosso servo. Essa palavra servo é a palavra grega diáconos. Vai ser diácono. Pois é. O diácono é um servo. Será o servo. Então, ao contrário que o mundo crê, ao contrário que o mundo acredita sobre servir, servir não é sinal de fraqueza, incapacidade, inferioridade. Servir não é para os trouxas. Hoje em dia, como eu falei, muitos só servem. E olha lá. Se for para receber. E olha lá. E às vezes muito mal. Na verdade, Jesus disse que o servo é o maior. É o maior. Marcos capítulo 10, dê uma olhadinha em Marcos 10. É um trecho paralelo ao que nós lemos. Marcos 10,
e versículo 35, mostra esse pensamento mundano, não no mundo, mas dentro da igreja que Jesus, a primeira igreja que Jesus começou no Mar da Galileia. Não só na igreja, mas entre os seus líderes e apoiadores mais próximos. Olha o que fala Mateus 10, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo... Repara o que foi que os dois apóstolos disseram. Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse, o que quereis que eu vos faça? Ó, quando alguém chega para você e fala, você faz o que eu pedi para você fazer? Antes de você falar sim, pergunta, o que você quer mesmo que eu faça? Eles falaram, Jesus, você faz o que eu pedi? Ou seja, faça o que eu quero? Jesus falou, o que você quer? Antes de mais nada, o que você quer? Você está de bem, dá para... Não, dá não. O que você quer primeiro? Diga o que você quer. Ele perguntou, o que quer que vos façais? 37, olha só o que eles queriam. 37, e eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Sim, pastor, o que tem? Gente, quando vier na glória, eles estão se referindo a quando ele vier como rei. E realmente, quando Jesus voltar na sua glória, ele vai vir para reinar. Ele não vai vir com brincadeira não, ele vem para reinar. Ele vai vir como rei. E eles disseram, eu quero sentar um aqui e o outro aqui. Ou seja, nós queremos ser os tops. Queremos ser os maiores. E isso indignou tanto os demais apóstolos, eu imagino porque eles estavam querendo sentar à esquerda e à direita também. Mas olha o que fala o versículo 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Por quê? Porque eles disseram, vocês pensam que são o quê? Vocês que vão sentar uma à esquerda e uma à direita? Todo mundo sabe que eu que tenho que sentar à direita de Jesus, não vocês. Então começou a brigar, começou a ter uma contenda entre os apóstolos de quem ia sentar ao lado de Jesus quando viesse a sua glória. Eles queriam ser os maiorais. E Jesus respondeu então no versículo 42 de Marcos, capítulo 10, ele falou assim, mas Jesus, chamando-os a ti, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Você está vendo o contexto no qual Jesus falou aquilo? O contexto é que havia uma contenda, os apóstolos estavam indignados, porque dois deles disseram, nós queremos sentar à tua esquerda e à direita, e Jesus falou, para, vocês não querem ser maior, ser autoridade, ser os megas, ele falou, não será assim, mas os maiores, os megas, serão os serviçais. Essa palavra serviçal é a mesma palavra que lemos antes, a palavra diáconos. Em grego, diáconos. Aqui em Marcos foi traduzido serviçal. Lá em Mateus foi traduzido como servo. Mas é a mesma coisa. Entenda o contexto. O contexto é que Jesus falou, os maiores vão ser os serviçais. Os maiores vão ser os servos. O mega vai ser quem serve. Que é o oposto do mundo. E Jesus compara, ele fala, olha, no 42 e 44, ele fala, os príncipes dos gentios, eles se assenhoram, e os grandes usam de autoridade. Ele fala, mas vocês não. Vocês estão pensando assim, mas que não pense assim. Porque entre vós não vai ser assim. Entre vós, o maior vai ser quem serve. O maior vai ser o serviçal. O maior vai ser o servo, porque os servos são os maiores. Então nós devemos servir, devemos estar atentos a toda oportunidade de poder servir ao próximo. Pense nisso. Se todo mundo serve, fica todo mundo o quê? Servido. Gente, se está todo mundo servindo o outro,
Está todo mundo sendo servido. Agora, vire a mesa. Se eu só me sirvo e você só se serve, sabe o que acontece? Está todo mundo mal servido. Eu só vou me preocupar comigo, eu só vou servir a mim, eu só quero o que é melhor para mim. Eu, meu. Pronto. Se todo mundo faz isso, todo mundo está mal servido. Mas se todo mundo está buscando servir o próximo, está todo mundo buscando oportunidade de servir, ser um servo, ser uma bênção, todo mundo estará muito bem servido, muito bem abençoado, tanto quem é servido quanto que serve. Mas quando todo mundo for assim, ó, eu só quero saber de eu. Nem eu sou abençoado, porque não estou servindo, e nem a pessoa que precisa do meu serviço é abençoado porque eu cruzo meus braços. Em outras palavras, perdem todos. É a mesma coisa do lar. Se o marido quer servir a esposa quer servir o marido, os pais querem servir os filhos querem servir uns aos outros e aos seus pais, a família está harmoniosa, ela está sinfônica, ela está tinindo em harmonia e abençoada. Agora, quando o marido tem a sua agenda, a esposa tem a agenda dele, e os filhos, cada um correndo atrás da própria sardinha, aí o lar vira um inferno. Um inferno. Cheio de carências, perturbações, falta de paz, desequilíbrio, desarmonia. Por quê? Está todo mundo se servindo. Jesus falou, não será assim entre vós, mas o maior é o que serve. É o serviçal. Bem-aventurados sois, não se fazeis, se sabeis, mas se fazeis. Nada adianta a gente sair daqui hoje sabendo disso se não for fazer. Só em vão. Todo servo tem uma característica: ser fiel. E aos olhos de Deus é maior. Olha comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, estamos vendo como Jesus falou que os servos serão os maiores. Os servos, eles são leais. E todos nós somos servos. Não, pastor, eu não sirvo ninguém. Serve, você serve. Você serve a si mesmo, você serve ao diabo, você serve à avareza, você serve a dinheiro, a riqueza, mas você serve, alguém você serve. Devemos servir a Deus e ao próximo. Servos serão os maiores aos olhos de Deus, e servos são bons cônjuges. Servos são bons cônjuges. Quer ser um bom esposo, quer ser uma boa esposa, sejam servos. Sejam servos. Olha o que fala 1 Pedro 3, e versículo 5. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres, que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui Pedro está falando sobre o lar, sobre maridos, sobre esposas. E a servidão, na realidade, ela começa em casa. Sabe por que tem aquela pessoa, o surgismundo que anda na rua, abrindo confeito, jogando fora? Ou está tomando uma coisa num carro, abre a janela e joga fora. Sabe onde começa isso? Em casa. Essa resistência e restringência a querer servir ninguém, sabe onde a criança aprende isso? Em casa. Em casa. Servidão começa no lar, começa em casa. Agora, note que interessante no texto. E veja bem, a palavra de Deus é perfeita. Então você tem que notar cada
ponto, cada vírgula, cada tio, cada palavra. E olha aqui o que está falando, a palavra usada para o casal. Primeiro Pedro fala as mulheres, e fala que as mulheres, ele usa a palavra sujeitas. Mulheres estejam sujeitas aos seus próprios maridos. E aos homens, ele não fala sujeito, ele fala honra. Ele fala assim, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Então, as mulheres, ele fala sujeitas, ao marido ele usa a palavra honra, e tanto sujeição quanto honra são duas palavras características de um servo. Um bom servo, ele é sujeito ao seu mestre. A segunda característica de um bom servo, não só é sujeito, mas ele honra o seu mestre. Sujeição e honra. Então você veja aqui que o casal deve servir um ao outro, mas de forma diferente. Os dois são servos um do outro, mas não do mesmo jeito. Se você vai para um restaurante, você espera que o garçom seja um bom servo em ser garçom. Você não está interessado se ele sabe trocar a caixa de marcha de um Fusca. Não interessa isso, cara. Eu quero saber, se você sabe pegar meu pedido direitinho, entregar lá na cozinha o que eu pedi, trazer aqui tudo certinho, se derramar tudo. Pronto. Não estou interessado se você é um engenheiro químico, se você sabe pilotar avião, eu quero, você sabe fazer esse serviço. Então veja bem, o marido e a esposa é um para servir o outro. Inclusive lá em Efésios 5, 21 fala assim, e o contexto de Efésios 5, 21 é o casal. Tá? O versículo 21 de Efésios 5 fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí no versículo 22 ele fala, vós mulheres. E no versículo 23 fala, mais adiante fala sobre o marido. Então veja bem, no 21 ele fala, sejam sujeitos uns aos outros. No 22 fala para a mulher e no 23 fala para o marido. Ou seja, o contexto é marido e mulher. E ele fala, sujeitando-vos uns aos outros, servindo uns aos outros. Pereça a síndrome de Tarzan. Eu sou o homem da casa. Muito impressionante. Vai fazer um filme, vá. E posta no YouTube. Síndrome de Tarzan. Eu sou o homem, quem manda aqui sou eu. Sabe o que é isso? Além de idiotice, isso é sinal de fraqueza. Isso é um sintoma de inferioridade. A Bíblia fala, sujeitai-vos uns aos outros. Não é para a mulher baixar a cabeça e o homem botar assim a perna em cima da cabeça dela e falar, fique quieta aí, mulher, quem manda aqui sou eu. Isso não está na Bíblia. Tem gente que critica a Bíblia dizendo que a Bíblia é machista. Gente, isso não está. Acabei de ler aqui. Fala, mulheres, versículo Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Está vendo? Machismo. Você leu o versículo antes, onde fala para um se sujeitar ao outro? O problema é que pessoas tiram um texto fora do contexto e fazem o maior carnaval. E o culpado é Deus. Então entenda. É para os dois servir um ao outro, mas de formas diferentes. A mulher é para sujeitar, o versículo 23 de Efésios 5, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Agora entenda uma coisa. O que quer dizer salvador do corpo? Quer dizer aquele que vai salvar a mulher? Não. Quem salva é Cristo. Aqui está falando salvador do corpo. Por que do corpo? A palavra salvador na Bíblia é uma palavra muito ampla. Não quer dizer só salvação espiritual. Lá em Timóteo, parece que é 4, versículo 10 ou versículo 20, fala assim, que Deus ele é o salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Ué, todos os homens? Mas só é salvo quem crê. Como é que ele é salvador de todos os homens? Não, salvador ali quer dizer supridor. O que toma conta. Cabe ao homem tomar conta da mulher.
Cabe ao homem honrar a mulher. Como nós lemos lá em Pedro, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Mulheres sejam sujeitas, ou seja, o homem serve a mulher dando honra, honrando ela, tomando conta dela, respeitando-a, honrando, colocando ela em primeiro lugar. Honra não é isso, não é colocar alguém em primeiro lugar. Jesus não falou quando você chega numa festa, não vai você sentar na cabeça da mesa. Não, sente em outro lugar e deixe que alguém lhe dê a honra de falar, não, sente aqui no lugar de honra. Da honra é da preferência. Veja bem, não é muito diferente de sujeitar. A mulher deve sujeitar o marido. O que é sujeitar o marido? Fala, marido, tá certo. Você quer assim? Vai ser assim. É ceder. Mas o marido também tem que ceder à mulher. Um serve o outro, gente. Não ficar mandando, dominando, assenhorando o outro, não. E um servo é isso. É alguém que honra. É alguém que se sujeita. É alguém que dá preferência às necessidades de outras pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, eu espero que a Camila não se incomode com isso. Outro dia que a Camila veio comigo, tinha uma amiga, tem uma amiga na faculdade, está tendo uns problemas para lá. Eu falei, eu acho que eu poderia ajudar ela. Aí foi na segunda-feira do carnaval, eu fui lá, encontrei com a Camila, amiga dela, namorado dela, nós sentamos, conversamos, tendo um papo. Veja bem, eles moram longe daqui. Eu ficaria espantado se eles fizessem uma visita alguma vez para a igreja. Mas pastor, por que você deu do seu tempo? Sabe por quê? Eu estava lá servindo. Eu estava lá honrando e me sujeitando, dando preferência a eles. Eu não preciso fazer isso, Camila. Ela é sua amiga, não é minha amiga. Ela não vem para a igreja e talvez nem venha. Eu não tenho interesse nenhum em ajudá-la. Mas essa não é a atitude de um servo. Se a gente deve fazer isso com pessoas estranhas, quanto mais na família, em casa. O mais triste é quando o marido trata as pessoas da rua assim, ó. Agora, quando chega em casa, trata a esposa assim, ó. Isso é triste. Rebaixa, humilha, despreza. Sai na rua. Maior cortesia com todo mundo. Cortesia começa em casa. E os seus filhos veem isso em casa. Sabe que tem tanta gente incortês, tanta gente que não quer servir? Porque não vê servidão nos lares. Não vê o pai que não servia a mãe, não vê a mãe que não servia o pai, não vê os pais que serviam aos filhos. Jesus falou, sabe por quê? O maior será o serviçal. Aquele que serve. Aquele que serve. A forma do marido amar não exclui a outra forma. O marido deve honrar e se sujeitar. E a mulher deve se sujeitar e também honrar o marido. Uma forma não exclui a outra. Os dois são uma só carne, gente. Paulo falou, quem ama sua esposa, ama a si mesmo. E quem não ama sua esposa, consequentemente, não ama a si mesmo. Porque os dois são uma só carne. E Paulo fala, quem já se viu alguém maltratar o próprio corpo? Pois é, se marido e mulher é uma só carne, você maltrata a sua mulher, você maltrata o seu marido, você está se maltratando. Servos, devemos ser servos. Servos são bons cônjuges.
Mulheres, sejam sujeitos aos maridos, maridos honrem suas esposas. Abra para Gálatas 5, última coisa essa noite que eu vou falar sobre essa questão, esse tema de servos. Os servos serão os maiores. Servos, eles são fiéis, leais. Você não tem escolha, todo mundo é servo. A sua escolha é a quem você vai ser leal. Servos são os maiores aos olhos de Deus. Servos são bons cônjuges. E servos são crentes de verdade. Olha em Gálatas 5 e versículo 13. Gálatas 5:13 fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Note que está falando para irmãos. É crente aqui. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas, com essa palavrinha aí, servi-vos, mais uma vez, quem serve é o quê? Um servo. Servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo. Aqui está dizendo amarás as pessoas da sua igreja? Não. Amarás aos seus amigos, colegas? Não. Amarás ao teu próximo. Os seus amigos, Camila? Não são meus amigos, não são membros da minha igreja, não são meus colegas, mas eles são uma coisa, eles são meu próximo. O que é o seu próximo? Qualquer pessoa que entre no seu universo é o seu próximo. E graças a você, Camila, eles entraram no meu universo e você me deu trabalho. Eu vou conversar com você sobre isso. Não, eu nem sabia que existiam. Agora, eles, e nem busquei saber. A culpa da Camila. Eles entraram no meu universo. De alguma forma, como se eu não soubesse, eles entraram na minha vida, eles bateram no meu universo. E se tornaram meus próximos. Pessoas a quem eu posso servir. Na capacidade que eu tenho. E o problema, que não vem ao caso, aqui, obviamente, mas o problema era algo que eu podia ajudar, auxiliar em alguma coisa. Em alguma medida. E foi o que eu fiz. Agora, se você tem um amigo que vem para mim, a pessoa está querendo emprestar 10 mil reais, não venha para mim não, que eu não tenho como ajudar essa pessoa. Não tem como ajudar. Gente, se entra na minha vida e eu não tenho como ajudar, então eu não tenho como ajudar. Eu só posso ajudar naquilo que eu sou capaz. Naquilo que eu tenho condições e capacidade, habilidade de ajudar. Eu pude ajudar, eu tentei ajudar e eu ajudei. Eu espero que eu ajudei, em alguma medida. Mas amarás o próximo, servindo-vos uns aos outros pelo amor. Quem são esses outros? Os próximos. Gente, se a gente deve servir e amar aos próximos, pessoas que ainda talvez não estão no nosso universo, na nossa vida, no nosso círculo de existência, quanto mais as pessoas que já estão. As pessoas da nossa família, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, as pessoas da igreja. Devemos servir a todos. Note que é uma falha no entendimento em relação à liberdade. Eu falei sobre isso outro dia. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos chamados à liberdade. A graça nos liberta do pecado. A graça não nos liberta para o pecado. É isso que está falando aqui em Gálatas 5:13. Nós somos chamados à liberdade. Mas não vamos à liberdade para dar ocasião à carne. Eu conheço pessoas, muitas, demais do que eu gostaria de conhecer, que eram frequentadores, membros de igrejas que pregavam salvação por obras. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tudo, tem que fazer... Eram as pessoas mais leais do mundo. Até que descobriram a verdade. Descobriram a graça de Deus.
Descobriram a liberdade que há em Cristo. Arruinou a vida deles. De graça é liberdade eu não vou beber, não vou para a igreja, vou beber, vou fumar, vou fazer, está tudo debaixo, é isso daqui, Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É tudo pela graça? Então... Beleza, vou meter o pé na jaca, beleza, tá ótima coisa, vou fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, se eu quero. Sabe o que é isso? É da ocasião à carne que você está abusando da liberdade. Como eu disse, a liberdade, a graça, é para nos libertar do pecado e não para a gente pecar tranquilo. Se o nosso entendimento da graça de Deus, da liberdade de Cristo, é o pecar tranquilo, é o pecar com uma consciência limpa, você está redondamente enganado. E se persistir isso, eu me pergunto se o seu problema é que o Espírito Santo não está habitando em vós. Sinceramente. Alguém que acha, que crê, que não entra na cabeça que foi salvo do pecado e não salvo para o pecado, está tão errado. Temos visto isso nas quartas-feiras, estudando sobre o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele vem e traz convicção ao mundo do pecado, juízo, justiça e juízo vindouro. Se você não está tendo convicção do pecado, por quê? Está tudo debaixo do sangue, pastor. Estamos libertos em Cristo. Está tudo na graça. Se esse é o seu entendimento, então o Espírito Santo passou longe do seu entendimento. Não estou dizendo que o crente não peca, não. Mas não use da liberdade para passar um analgésico na sua consciência, achando que está tudo bem. Porque não está tudo bem, coisa nenhuma. E servos, o que impede alguém de servir é justamente isso. Olha o que está falando aqui, Embora foste chamado de liberdade, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas, ou seja, a contrapartida, o oposto, servindo-vos uns aos outros pelo amor. Sabe quem não serve um ao outro pelo amor? Sabe quem não é um servo? É quem está usando a liberdade para dar ocasião à carne. Está dizendo aqui. Não tem que estudar grego, hebraico, é só ler. Aqui está sendo avisado, não uses a liberdade e a graça para dar ocasião, desculpa, perninha, para o pecado. O oposto é o quê? É servir uns ao outro em amor. Seja um servo. E dito e feito, quem não é servo, está dando ocasião à carne. Se entorpecendo com a liberdade, achando que a graça de Cristo é para limpar e sanar a nossa consciência. Eis aí a característica de alguém que não é um servo. Está dando ocasião à carne. Está usando a graça como desculpa, como escapatória. Outra coisa interessante que fala, servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir é amar, amar é servir. Por isso que Jesus era um servo. Porque Jesus é Deus e Deus é o quê? Deus é amor. E se você ama, você serve. Se existe amor num lar, haverá servidão. A esposa vai querer servir, o esposo vai querer servir, os filhos vão ver isso e vão querer servir, haverá servidão, haverá servos, porque é amor. Quando não há servos, é porque não há amor. Porque servir é amar, e amar é servir. Que Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Ele amou fazendo o quê? Servindo ao mundo. Jesus falou o quê que nós lemos lá no nosso texto inicial? João 13 e versículo... deixa eu ver aqui. Não, foi no nosso texto original. Foi em Mateus 20.
Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus amou o mundo que deu seu Filho em resgate. Jesus falou, eu vim como servo para resgatar muitos. Amor é servir, servir é amar. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Por que você ama a si mesmo mais do que o próximo? Porque você não se sujeita e honra o próximo, mas faz tudo para você. Isso é ter dois pesos e duas medidas. Jesus falou aqui, ó, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou amarás o seu próximo mais. Como? Do mesmo jeito que você se ama, do mesmo jeito que você se honra, do mesmo jeito que você se coloca, faça isso com os outros. Agora, quando você não faz isso, quando você tem dois pesos e duas medidas, a Bíblia fala que isso é uma abominação. Provérbios 20, versículo 10. Dois pesos e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um quanto o outro. Não é o seguinte, pastor, eu me honro de um jeito e eu honro os outros de outro jeito. Eu me amo de um jeito, mas os outros eu amo de outro jeito. Dois pesos, duas medidas. Como você quer que faça para você, faça você com os outros. E não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Simples. Simples. Não tenha dois pesos. Não tenha duas medidas. Não, pastor, eu não gosto que ninguém faça isso comigo. Mas, cara, tu faz isso com todo mundo. Ah, mas é diferente, pastor. Ah, é diferente. Eu fazer para os outros é diferente dos outros fazer para mim. Eu gosto de maltratar, mas eu não gosto de ser maltratado. Eu gosto de ser respeitado, mas eu não gosto de respeitar. Isso é uma abominação para Deus. Abominação. Aí é com você. Isso é, aliás, o alicerce da vida cristã. Lá em Mateus 22, e versículo 37, diz assim. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, Jesus está dizendo, se você não fizer isso, amar a Deus, depois amar ao próximo como a si mesmo, toda a lei, todos os profetas, todas as escrituras se resumem nisso. Se vocês não fazem isso, o resto esquece. Esquece. É isso que fala aqui, olha. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus falou leis e profeta, era a Bíblia para eles. Lei e profeta é o Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento. Jesus falou, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus depende nisso. Você amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E se vocês não podem fazer isso, esquece o resto. Esquece lei, esquece profeta, esquece tudo. Gente, isso é o básico. Ser servo, gente, isso é básico, isso é beabá. Isso é aprender a andar e engatilhar. E, no entanto, é tanto filho de Deus que nem sabe o que é isso. E isso explica muita coisa. Muita coisa. Se a gente não compreender isso, não cumprir isso, é tudo em vão. Quando crentes não querem ser servos, no lar, na igreja, ao próximo, algo está errado. Está errado. Resumindo, o servo
serve o seu mestre. O servo serve o seu mestre. O mestre é servido quando servimos uns aos outros. Quem é o seu mestre? Eu espero que o seu mestre seja Jesus. E quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo Jesus. Eu vou ler isso e vamos encerrar. Mateus 25, 44. Então eles também lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Jesus falou, quando você não serve, quando você não é um servo para os outros, você não está me seguindo. Por questão de tempo não vou lá, mas se você ler o trecho anterior a esse, é o oposto. Jesus falou, quando fizestes estas coisas, fizestes a mim. Então, quando eu servi sua amiga e seu amigo, Camila, eu estava acima de tudo servindo, sabe quem? A Jesus. Quando você serve o seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, o seu irmão, sabe quem está servindo? A Jesus. E da mesma forma, quando você não serve, quando você fala, eu não preciso fazer isso, eu não sou obrigado a fazer isso, eu não vou fazer isso, você está dizendo não, e você não está servindo a Jesus. Aí você explica isso para ele. E vamos orar. Pai amado,